CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte do CBN. Vamos falar um pouquinho sobre 2026? Que é basicamente o que a gente sempre fala aqui, né, Fernanda? A gente está em 2025, mas sempre falando sobre as eleições de 2026, um processo eleitoral bastante antecipado no Espírito Santo, mas pelo menos está rendendo assunto pra gente aqui. É isso. E principalmente a situação delicada que Casa Grande está, né? Então, Fernanda, a gente está agora no momento meio decisivo, assim, porque o governador já avisou, inclusive já falou para mim em entrevista recente, que vai anunciar ainda este ano qual é o nome do grupo dele que vai ser de fato o candidato ao governo do Espírito Santo no ano que vem. Considerando que o ano já está acabando, né? Pode dizer que em breve vai ter esse anúncio aí. E as apostas, inclusive, das pessoas mais próximas assim, do Casa Grande, é que esse nome a ser anunciado vai ser do vice-governador Ricardo Ferraz, que é o que desde o início já tinha a preferência do próprio governador, até pelo cargo que o Ricardo ocupa, né, de vice. Então, em breve, a gente deve ter esse anúncio mais oficial, assim, mas o Ricardo já é pré-candidato ao governo do Espírito Santo há um tempo. Só que, dentro desse mesmo grupo político liderado pelo governador Casa Grande, tem outro pré-candidato ao governo, que é o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, do qual nós já tratamos aqui também em outros momentos. E aí, o que aconteceu na semana passada? Teve a assinatura da ordem de serviço daquela obra lá na Lindenberg, do Correio dos Cisnes para ônibus, e eu fui lá, né, vários integrantes do foram para ver a questão da obra, mas eu fui justamente para perguntar, né, se a eleição de 2026. E aí, para tentando ver se o governador dava aí um spoiler, né, para avisar logo quem vai ser esse ungido, esse anunciado aí, do Espírito Santo. E aí ele falou, aí ficou meio assim, né, por exemplo, eu falar em que inclusive estava do lado do Arnaldinho nessa hora. Aí ele falou que está pedindo sensibilidade aos aliados, porque a pergunta era justamente nesse contexto de, olha, temos dois, né, o senhor, o seu grupo político tem dois pré-candidatos ao governo do Espírito Santo. E a ideia é lançar um nome só, porque, né, senão divide ali o próprio grupo. E o governador reforçou, assim, que a ideia é lançar um nome só desse grupo. Mas, para isso, para que seja possível, ele está pedindo sensibilidade dos aliados. A frase do governador exatamente foi assim, ó, abre aspas, eu, como governador, líder desse projeto, não desejo isso, ou seja, que haja duas candidaturas. Desejo um único movimento. Já falei para Arnaldinho, já falei para Ricardo, já falei para outros aliados nossos. Meu desejo é esse, estou trabalhando para construir isso e sensibilizar os corações dos nossos amigos. Fecha aspas. E aí, na hora, eu falei quando o Arnaldinho estava do lado, né? Contei, ó, prefeitura, então ficou sensibilizado, né? Ficou sensibilizado aí com o pedido do governador. E o Arnaldinho saiu ali pela tangente, ó. Falou o seguinte, eu sempre fico sensibilizado quando o governador vem a Vila Velha, porque traz sempre notícia boa, começa a obra aqui da Lindenberg. Ou seja, não falou, né? Se retiraria da disputa, se o escolhido pelo grupo for, de fato, o Ricardo. Então, estamos aí nesses momentos aí de um pequeno suspense nesse final de ano para saber como que o governador Casa Grande e o grupo dele vão resolver essa equação. O Arnaldinho não jogou a toalha, não desistiu. Até uns meses atrás ele fez uma coluna dizendo que pessoas próximas ao governador esperavam que o Arnaldinho fosse desistir a qualquer momento. Isso não aconteceu, pelo menos não até agora. O Arnaldinho está investindo aí até em outros partidos, está sendo flerte aí com o PSDB, que passou a ser presidido nacionalmente pelo Aécio Neves. O Arnaldinho esteve com o Aécio na semana passada, tentando, portanto, criar o PSDB para tentar viabilizar essa eventual candidatura dele ao governo do Espírito Santo, mas o PSDB aqui no estado já declarou por Ricardo, então mais uma equação difícil aí de ser resolvida, mas pelo menos parte desse suspense aí, parte desses cálculos, a gente vai ter a resposta em breve, segundo o governador, né, que diz que vai fazer esse anúncio ainda até o final deste ano sobre o candidato do grupo dele lá escolhido oficialmente, Fernando. Ao Arnaldinho falta partido ainda, né? E ao governador o quê? Pesquisa? É o que vai nortear ele? Ou não? Olha, tem muitas pesquisas que os próprios partidos fazem, as próprias lideranças, mas tem todo um contexto também, né? O Ricardo, desde o início, em dezembro do ano passado, Casa Grande fez aí o estúdio da CBN com a gente, ele listou 6 nomes, né, de possíveis aliados que poderiam ser o candidato ao governo do Espírito Santo, mas desde aquela época eles já falaram que a prioridade era do Ricardo, porque o Ricardo é vice-governador. E
o governador Casagrande deve ser candidato ao Senado no ano que vem. Ele também não fala abertamente sobre isso, mas assim, todos os aliados dele dizem que ele vai ser candidato ao Senado sim, até adversários dele contam com isso. E o Casagrande, para ser candidato ao Senado, tem que renunciar ao mandato de governador, até início de abril do ano que vem. Se o Casagrande renuncia ao mandato, o Ricardo, como vice, que é atualmente vice, assume o governo até dezembro do ano que vem. Então, é por isso que se diz que ele seria um candidato natural, porque ele vai estar no governo. E sempre que uma pessoa está num cargo, ela tem a prevalência de disputar a reeleição para aquele cargo. Então, se o Casagrande for mesmo candidato ao Senado, que é o que tudo indica que será, o mais natural é que o Ricardo seja esse candidato ao governo apoiado por ele e pelo grupo dele. Isso tudo já era previsto nas fundações de tempo, então por isso o Ricardo já está costurando alianças desde o final do ano passado, conseguiu apoio aí de vários partidos políticos. Precisa, claro, pontuar bem nas pesquisas de intenção de voto. A avaliação dos aliados do Ricardo é que ele é competitivo, que as pesquisas mostram que ele é competitivo. Agora, a gente está a eleição ano que vem, né? Não está para passar de base da ponta. O resultado de pesquisa de hoje não necessariamente vai ser quadro de abril, de mais para frente, né? Sempre uma aposta. Mas vamos ver aí o que eles vão decidir. Isso. Ô Letícia, foi nesse dia que foi aquela foto em que Renato dirigia, Ricardo do lado e atrás Euclério e Arnaldinho? Sim, até publiquei na minha coluna. Como que deve ser uma conversa nesse carro, hein? Bom, nós estavam quase todos sorridentes. Euclério não sorriu, mas deu um joinha, assim. É porque eu estou falando desse dia aí, terça-feira passada, que foi a assinatura da ordem de serviço lá das obras da Lindenberg. Isso. E aí eles estavam todos lá, Casagrande, Ricardo, Arnaldinho e Euclério, prefeito de Cariacica, que é pré-candidato ao Senado, tem aparecido também nessas agendas do governo estadual, porque é aliado do Casagrande. E aí, em dado momento, eles estavam chegando todos num carro juntos e tiraram essa foto, publicaram essa foto para passar uma imagem de união. Não quer dizer que sejam adversários, inimigos, são realmente integrantes do mesmo grupo político. Mas há uma disputa velada ali, ou nem tão velada assim, né, entre o Ricardo e o Arnaldinho, porque se os dois querem, né, disputar a mesma vaga, não deixa de ser uma disputa. É isso. Letícia, obrigada, viu, pela sua participação, hein? Ok, Fernanda, até a próxima.